E como a gente já finalizou a construção dessas nossas abas, o que eu vou fazer é ocultar essas nossas outras aqui. E agora eu já coloquei alguns valores aqui nessa nossa lista, e o que a gente precisa fazer agora é começar a colocar as nossas validações de dados e lógicas. Para começar, eu vou colocar uma lógica referente à referência do colaborador, para que a gente possa colocar apenas a matrícula de algum colaborador que a gente tem registrado. E para fazer a nossa validação de dados para essas nossas referências dos nossos colaboradores, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima, na aba Dados, validação de dados novamente, permitir uma lista de valores, e na fonte eu vou clicar aqui nessa caixa, vir em lista de colaboradores, e essa primeira parte do texto, a gente já vai colocar aqui um indireto. Então, indireto, vamos abrir parênteses, colocar aspas, lista de colaboradores, colocar um ponto de exclamação, por causa que esse é o padrão do Excel para quando a gente vai referenciar em outra aba. Então, a gente vai colocar aqui aquela nossa lógica, que a gente consegue colocar o nosso intervalo adaptativo conforme a gente coloca mais valores nessa nossa lista. Caso a gente coloque algum colaborador a mais, ou então caso a gente exclua um deles. Então, nesse caso, o que a gente precisa fazer? Mantendo dentro dessas aspas aqui, eu vou colocar minha referência inicial A2, vou fixar ela, então eu vou colocar ponto e vírgula, A, e agora eu vou fechar os meus parênteses, eu vou colocar um E comercial, então conte, ponto, valores, então o intervalo de A até A, ou seja, a coluna toda, e como a gente tem uma linha de cabeçalho, eu vou colocar menos 1. Agora eu vou fechar meu parênteses, e depois que eu apertar Enter, a gente vai ter esse resultado aqui. Ou seja, a gente tem toda a nossa lista, e conforme a gente for adicionando novas referências, nesse caso aqui, colocando o 7, por exemplo, eu venho aqui no meu registro de vendas e a gente já tem ele posicionado aqui entre as opções que a gente vai dar para o nosso usuário preencher essa nossa tabela. Então, a primeira etapa da validação de dados está feita. Agora, a validação de dados que vai ser mais complexa para a gente fazer vai ser essa daqui da referência do veículo. Porque eu vou precisar desenvolver um método onde eu coloque aqui apenas as referências disponíveis, ou seja, de veículos que estão em estoque e que não foram vendidos. E para fazer isso, o que a gente tem que fazer? Baseado nessa referência, eu vou ter que procurar no meu registro de vendas se há ou não uma data de venda e um valor de venda. E se não tiver, a gente vai deixar esse valor vazio. Então vamos utilizar a nossa forma índice, a minha matriz onde vão estar os valores que eu quero buscar, ou seja, a minha data de venda, vai ser aqui no registro de vendas, vou selecionar essa minha coluna aqui, o Excel já entendeu que é a tabela 8, data, ponto e vírgula, corresp, o valor procurado, eu volto aqui na minha lista de veículos e vou colocar essa minha referência aqui, ponto e vírgula, qual que é a matriz procurada, ou seja, onde estão os valores da minha referência aqui no meu registro de vendas. Aqui na minha referência do veículo. Agora aperto ponto e vírgula, minha correspondência vai ter que ser exata, então eu fecho esse meu parênteses aqui, e o meu número da coluna vai ser 1, porque eu só tenho uma coluna aqui na minha fórmula índice. Fecho com parênteses, aperto Enter, e agora a gente tem esses valores de erro aqui. Por quê? Se o Excel não encontrar um valor, ou seja, se essa referência aqui não tiver sido vendida, logicamente ela não vai ter uma data de venda. Então ele vai retornar um erro. O que a gente faz para que não fique dessa maneira aqui na nossa planilha? A gente vai utilizar a forma se erro. Então a gente vem aqui, coloca o ponto e vírgula, vazio, fecha parênteses e pronto. Agora a gente já tem a data de venda de cada um desses veículos. Para a gente deixar visualmente melhor, a gente vai vir aqui. Em data de venda eu vou colocar a data abreviada como formato dessas minhas células. E agora, para a gente fazer o valor da nossa venda, o que eu vou te mostrar? Que a gente pode simplesmente pegar essa nossa fórmula aqui e depois que você já entende o funcionamento dela, você consegue ver o que você tem que alterar para então ter o resultado desejado. Eu posso colocar a mesma lógica, porém, em vez de colocar a data, eu vou deletar isso daqui. Então, o Excel vai mostrar todas as opções de coluna que a gente tem naquela nossa tabela. Então, eu vou procurar aqui o nosso valor da venda, vou selecionar ele, apertar Tab, e apertando Enter, a gente já tem o valor correspondente de uma maneira muito fácil. Ou seja, depois que você faz uma forma bem estruturada, com planilhas organizadas, fica muito fácil para você pegar uma forma complexa como essa daqui, simplesmente colocar na sua coluna ao lado e adaptar o tipo de resultado que você quer. Agora eu seleciono toda essa minha coluna, coloco no formato monetário e pronto. Então, aqui do lado, a gente vai ter que utilizar essa coluna para dizer se ele está ou não em estoque. E uma maneira bem fácil de a gente fazer isso é a seguinte, a gente vai utilizar uma fórmula C, então a gente vai ver se a minha data de venda estiver vazia, eu vou querer retornar o valor da minha referência desse meu veículo, e caso ela não esteja vazia, significa que foi realizada uma venda, ou seja, eu não tenho ele disponível para o meu estoque. Então eu vou colocar entre aspas aqui, para deixar vazio esse meu valor, fecho meu parênteses e pronto. Agora a gente tem a referência de quais veículos que a gente tem que estão disponíveis. E agora você deve estar se perguntando por que a gente fez dessa maneira aqui essa nossa coluna. Bem, conforme eu tive a necessidade de fazer esse tipo de tabela no meu dia a dia,
eu desenvolvi esse método para que a gente tenha apenas valores únicos que atendam alguma lógica que a gente definir. E como que a gente vai fazer essa nossa próxima etapa? A gente vai utilizar a forma maior, então a gente seleciona a nossa matriz de dados, que no caso vai ser toda a minha tabela 7 de estoque, ponto e vírgula, e o meu K eu vou colocar linha, menos 1 também. Agora eu fecho meu parênteses e pronto. A gente já tem qual que é o maior valor da referência do veículo que a gente tem disponível. Porém, a gente tem que ter uma lista grande com todos os valores de veículos disponíveis que a gente tem. E para garantir isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, clicar em página inicial, vou colocar um primeiro valor de exemplo aqui. Então, eu vou clicar aqui em preencher, série, vou fazer uma série em colunas, ou seja, ele vai adicionando linhas. Depois eu venho aqui e incremento, eu vou manter 1, e o limite eu vou colocar 200. Por quê? Eu quero expandir essa minha fórmula por 200 veículos, para que eu tenha no máximo 200 veículos em estoque, que é um valor bem grande. Então a gente vem aqui, clica em OK, pronto, a gente já tem essa nossa lista. Agora eu venho aqui do lado, dou um clique duplo, e a gente retorna esse erro aqui quando a gente não tem mais veículos disponíveis. Ou seja, olhando aqui do lado, a gente sabe que nós temos 17 veículos disponíveis, e a partir disso está retornando um erro. O que a gente faz? Vamos vir aqui, colocar uma forma CErro, vou deixar vazio aquelas células que não possuem uma referência, para que a gente consiga contabilizar depois de uma maneira correta. Você já vai entender do que eu estou falando. Fecho o parênteses. Pronto. Como a gente não formatou como tabela, a gente dá um clique duplo aqui para atualizar todas as fórmulas. E a gente já tem esse nosso sistema de referência funcionando. Então, só para recapitular a lógica que a gente está utilizando aqui, quando eu não tenho uma data de venda, significa que aquele meu veículo está disponível em estoque. Então, eu vou retornar qual que é a referência daquele meu veículo disponível. Para fazer uma lista com todos esses valores, eu vou utilizar a fórmula maior, porque ele vai pegar o primeiro maior, segundo maior e por aí vai. E, consequentemente, ele vai pegar apenas os valores que estão disponíveis aqui nessa nossa lista. Então eu coloco eles aqui do meu lado, e aqui a gente também consegue ver a quantidade de veículos disponíveis que a gente tem para então realizar a venda. Agora que a gente já fez essa nossa lista, a gente vai voltar aqui para o registro de vendas, vamos selecionar a referência do veículo, e a gente vai utilizar uma lógica muito similar que a gente utilizou aqui na validação de dados, a referência do colaborador. E para facilitar o nosso serviço, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar uma dessas nossas células, vou vir em dados, validação de dados, vou ver qual que é a lógica que a gente utilizou nela, seleciono ela toda, Ctrl C, aperto OK, porque eu não quero mudar nada nela. Então, vou selecionar meus dados da referência dos meus veículos. Agora, vou vir em validação de dados novamente, permitir uma lista. E a minha fonte, eu vou colocar a mesma forma que a gente tinha utilizado anteriormente, porém, eu vou vir aqui para frente. Em vez de deixar a lista de colaboradores, o que me interessa é a minha lista de veículos. Depois que a gente escreve essa parte da forma, a gente vai vir aqui, e como eu sei que minha referência dos veículos disponíveis está em K, eu vou alterar esse meu intervalo aqui. E o conte valores eu vou substituir por um conte números, para que a gente não puxe valores em branco. E aqui no meu intervalo, eu vou ter que seguir a mesma lógica que eu utilizei aqui no começo. Por quê? Eu vou selecionar isso daqui, vou colocar aqui, para que então o Excel entenda que eu quero fazer a contagem dos números nessa minha aba aqui, e não nessa que eu estou visualizando no momento. Se a gente deixasse dessa maneira aqui, ele ia puxar e fazer a contagem desses meus valores que estão na coluna A. Nesse caso, a gente também vai substituir para o K. E pronto, agora eu aperto OK. E a gente já tem uma lista única de todos os veículos que estão disponíveis para venda. Como que a gente testa para ver se funcionou ou não? Eu vou colocar um valor aleatório aqui embaixo, por exemplo. Vou selecionar aqui e vou clicar aqui na minha lista. Quando eu faço isso, a gente vê que eu tenho todos os veículos disponíveis e nenhum desses números está presente aqui no nosso registro de vendas. Quando eu coloco esse 25 aqui, por exemplo, e coloco um valor de venda de 100 mil, além de colocar as outras informações, inclusive a referência do colaborador, a gente vai lá para a nossa aba de lista de veículos e vamos ver quantos veículos que a gente tem disponível. A gente tinha anteriormente 17. Como a gente realizou a venda desse nosso veículo de referência 25, a gente tem apenas 16. E se a gente vier para a referência desse nosso veículo 25, a gente vê o valor de 100 mil, a data da venda, e a gente vê que não está disponível aqui nessa nossa lista. Dessa maneira, nós já fizemos algumas adaptações na nossa planilha que permitem que a gente utilize ela no nosso dia a dia e não tenha que ficar fazendo nenhum tipo de registro à mão. Por exemplo, se a gente tivesse vendido um veículo, a gente pegar e excluir ele da nossa lista, ou então, pior ainda, caso a gente tivesse que ficar pesquisando nessa nossa lista quais são os veículos disponíveis, para então escrever todas as informações deles aqui.